contra a mulher, mais uma vez, e agora ele foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é esse restante? A palavra restante aqui dá a ideia de remanescente. Desta igreja do deserto, que por 12 séculos fora perseguida, há um povo remanescente. Sobrou alguns, ou sobraram alguns, e a estes o diabo odeia. Mas quem é que o diabo odeia? O Apocalipse está dizendo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Amigos, aqui tem uma lição preciosa para nós. E você que nos acompanha em casa, talvez isso vai soar estranho ao seu ouvido, mas ouça com atenção. O diabo não está irado contra todas as igrejas. O diabo não está. A Bíblia diz que o diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Igreja que não guarda mandamento e não tem testemunho de Jesus, o diabo não odeia. Por que ele odiaria? A estes, ele já tem em suas mãos. Quem permanece na obediência já está nas mãos do diabo. É por isso que disse Cristo que a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas enquanto a pessoa está no erro e não conhece a verdade, ele está nas garras de Satanás. Se a pessoa sabe que está errada e ainda permanece no erro, o diabo toma conta dessa vida. Agora, eu posso estar praticando coisas erradas sem saber que elas são erradas. Aí o juízo de Deus para comigo é diferente. Aí é o que acontece em Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se eu fazia alguma coisa que era errado, mas não sabia que era errado, Deus não me cobra por isso. Eu estou no tempo da ignorância. Deus não pode me cobrar por algo que eu não sabia ser errado. Mas quando eu tomo ciência de uma verdade, de um mandamento, eu devo praticar essa verdade, esse mandamento. Porque de outra forma, eu estou me colocando no terreno perigoso de Satanás. Então o diabo não odeia todas as igrejas. Ilusão nossa pensar assim. O diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando alguém em alguma igreja fala contra a lei de Deus, está atuando como um advogado de Satanás. Quando alguém prega contra a lei de Deus, é um advogado de Satanás. E você já percebeu que muitos líderes, às vezes, começam a dizer que a lei de Deus foi abolida, que ela não mais está em vigência? Ora, esse é um advogado de Satanás, porque é o diabo que odeia a lei de Deus. Ele sempre odiou. De fato, por odiar a Deus e sua lei, é que ele provocou uma rebelião no céu. Mas ele é tão astuto que ele conseguiu arrastar após si a terça parte dos anjos de Deus. Agora eu pergunto para você, se até os anjos que não conheciam o mal nem o pecado foram seduzidos por esse arqui-inimigo, o que dirá dos seres humanos? Com muito maior facilidade, ele engana ao ser humano. E tem muita gente por aí assumindo o papel de advogado do diabo, pregando contra a lei. Amigos, se a lei de Deus foi abolida, o que é que nos resta? Se eu posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso dar falso testemunho, o que é que sobra de moralidade para o cristão? Não, pastor, peraí, estas coisas não foram abolidas. Ué, o que então foi abolido? Aí quando você começa a pesquisar com mais profundidade, você descobre que o que eles estão dizendo que foi abolido na lei é só o sábado. Agora, como que você tira o sábado
de junto dos 10. Como que você dos 10 extrai o sábado e diz que esse foi abolido? Diante de um texto, por exemplo, como Mateus 5, 17 e 18, onde Jesus diz que nenhum io, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Como que você tira o sábado da lei, se Jesus disse lá em João 14, 15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos? Como que você tira o sábado dos 10 mandamentos, se Tiago 2,10 diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de todos? Então escuta uma verdade mais uma vez. A lei de Deus não pode ser mudada. Ela nunca foi abolida. O diabo trabalha contra a lei e o diabo odeia os guardadores da lei. E dentro dessa lei está o sábado. Você já ouviu essa verdade antes? Não é a primeira vez. A pergunta é: até quando você vai ouvir essa verdade e não vai aceitá-la no seu coração? Até quando você não vai fazer um estudo sério da Bíblia para tirar a prova dos 9? Até quando você vai ouvir pessoas por aí citando argumentos tipo este: o sábado era para os judeus? Você deveria já saber que o sábado foi dado mais de 1000 anos antes que um judeu nascesse sobre a terra. O sábado foi dado em Gênesis 2, 1 a 3, para Adão e Eva. Não aceite esses argumentos fracos que usam por aí. Vá para a Bíblia. E o diabo odeia aqueles que guardam a lei. Agora, a pessoa que menospreza a lei, esse é amigo do diabo. A pessoa que usa da mentira, diz a Bíblia que ele é até filho do diabo. Então, contra quem o diabo está irado? Primeiro, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas Apocalipse 17, 12, 17, apresentou ainda uma segunda característica. O diabo odeia os remanescentes da igreja de Deus. Aqueles que, além de guardar os 10 mandamentos, eles têm o